Hi guys, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham amado o programa da semana passada com a nossa diva maravilhosa, Penélope Jean. A convidada dessa semana, talentosíssima, europeia querida. De quem eu estou falando? Quem? Ela mesma, maravilhosa Miss Anubis. Mas antes, solta a vinheta, Torres. Bom, gente, olha ao lado de quem eu estou, maravilhosa Miss Anubis. Que prazer receber você. Prazer é todo meu, amor. Já fazia tempo que a gente estava planejando, né? Mas agora eu tô aqui, querida. Maravilhosa, né? Tá aqui, né, gente? É louca. Tô belíssima. Belíssima. E como que essa beleza toda surgiu? Como que a Anubis veio na sua vida? Como que ela se introduziu? Você pôde descobrir que você era um artista realmente. Ninguém introduziu nada aqui ainda, tá? Passada, gente. Tá triste o negócio. Bom, quando eu era uma criança pequena, em uma cidade do interior, chamada Salto. E é uma cidade que todo mundo faz alguma coisa. A gente fazia teatro na época. E eu tinha um grupo que chamava God Save the Queens, que nós escrevíamos peças de teatro infantil. E até que a gente resolveu escrever uma peça de teatro gay, na época falando sobre uma drag queen, quer dizer, várias drag queens que faziam um show em uma boate e uma numa balada, né? Boate é coisa bem... Revelei minha idade agora, né? Ai, passada. Numa balada. E tinha algumas religiosas que queriam comprar e queriam derrubar. Então, só que lógico, não fez sucesso. A gente começou a dançar as coreografias na The Club uma vez. No outro final de semana, porque a gente era renegado da sociedade, ninguém queria sair com a gente. Vamos dançar ABBA no palco, então. Até que o dono, o Silvio, resolveu chamar a gente e falou assim: vocês não querem se maquiar, parar com a palhaçada e começar a trabalhar com isso? Foi aí que surgiu God Save the Queen, surgiu Anubis. E as inspirações? Que provavelmente vocês tiveram algumas inspirações e tal. E o que motivou vocês a alavancar cada vez mais essa carreira? No começo as principais inspirações eram as divas de sempre, né? Madonna, RuPaul. Na época tava o filme Priscila. E para o Wong Fu, From Wong Fu to Julie... vocês sabem que filme que a gente tá falando. To Wong Fu para Julie Neumar, alguma coisa parecida. Que eram 3 drag queens. E tava muito na moda ser drag na época. E drag de verdade, drag zona. E a gente fazia muito ABBA, muita música dos anos 70, com todas essas referências. E é lógico, uma vez que a gente coloca a peruca, né, gente, não tem como tirar. E daí pra frente foi só sucesso. E como eram os preconceitos na época? Tinha muito? Era igual hoje? Como que era? Olha, na nossa cidade, em Salto, que é onde a gente começou em Salto, mas lógico, a gente começou a fazer show em Campinas. Não tinha muito preconceito. Primeiro que Campinas é cidade gay, né? É muito difícil ter preconceito aqui. Mas em Salto também não tinha, porque era uma cidade onde todo mundo faz alguma coisa relacionada à arte. Teatro, balé. A gente tinha diversas mostras teatrais todo ano, era impressionante. Mas eu senti muito preconceito realmente no meio gay. Porque o que mais tem, né? É o que mais tem. Pelo fato da gente ser drag queen e se montar, parece que já não vem a gente mais como uma pessoa pra se relacionar, e sim como um amigo, um psicólogo, qualquer coisa parecida. A gente eu trabalhava como hostess na The Club. E as pessoas paravam a gente, já começava a contar a sua vida. Ai, minha melhor amiga, não sei o quê. E no final das contas, nunca vi a gente como pessoas a fim de um relacionamento. Isso é muito complicado. Foi bastante complicado. E como que foi a aceitação da sua família? Quando você se revelou? Como foi a transação, né? Pra Miss Anubis? Olha, eu tive 2 famílias. A biológica, que não me aceitou de jeito nenhum. Nem estavam presentes na época que eu era gay. Que eu era drag, que eu me transformei em drag queen. E sim, só na fase que eu tava me transformando gay, eles não aceitaram. Então, a gente cortou o relacionamento. Eu fui morar com uma outra família, que muito distante, não tem nada a ver com a família original. E em Salto era muito pequeno, né? Então, o que uma bichinha fazia às 9 horas da noite na rodoviária de Salto, pegando o último ônibus pra Campinas, né? Fazer show. Fazer show, né, gente? É fazer show. E um dia eles me perguntaram se eu era realmente gay. Eu falei na lata que era. E eles falaram, tudo bem, super aceitaram, a gente vai te chamar igual. Inclusive me levaram várias vezes pra fazer show em Campinas de carro.
Eu e mais 3. Eles super aceitaram. Foi super legal. Que maravilha, né? É o que a gente sempre espera das famílias, né? E qual foi a sensação, gente? Ela foi a primeira drag queen brasileira a lançar uma música. Qual que é o peso disso pra você, mulher? Você foi destruidora, né? Já na época. Gente, você sabe que naquela época eu nunca imaginava que ia ter o peso que tem hoje. Eu nunca imaginava que as drags 10 anos depois fossem começar a cantar de verdade. E ia ter todo esse bafafá. A música foi assim, se chama Love Dance Floor. E eu trabalhava como hostess na The Club. E um dia eu tava falando com o DJ César Máquia pelo telefone. E ele falou assim, olha, eu tenho uma batida aqui. O que você acha de gravar umas palavrinhas e umas frases e passar pra mim por telefone? E eu faço alguma coisa aqui. Aí eu falei assim, olha, tudo bem, vou tentar. Nunca fiz nada disso, mas vamos ver o que sai. Aí eu escrevi umas frases, ele me ligou. Na época nem tinha celular ainda. O único celular que tinha aqueles tijolão. E era tudo analógico. E eu gravei umas palavras pra ele por telefone. 3 horas da manhã, 3 horas depois, às 6 horas da manhã, ele me mandou a música pronta. A noite inteira produzindo. A noite inteira. E foi assim, foi super inovador na época. A abertura de pista era feita com essa música na The Club e todo mundo adorava. Todo mundo em pânico, né? Todo mundo em pânico, era assim, era impressionante. Até que, lógico, a Jimmy Kier, que foi a segunda a gravar uma música, ela fez muito mais sucesso que eu, porque a Jimmy Kier estava em âmbito nacional. Mas ela foi super fofa, super gracinha e colocou a minha música como o lado B no single dela e vendeu. E super reconheceu. Muito bom, muito legal. Que ótimo. Inclusive um beijo pra Jimmy Kier. Beijo, Jimmy. Gente, destruidora mesmo. Foi pra Europa, né? Quem é a Anubis depois, pós-Europa? Na Europa eu fui É a mesma coisa? Como que você reage? Porque as pessoas têm muito disso, né? De, foi pra Europa e é ilusão ou não? Como que é? É assim, antes de mais nada eu queria dizer que eu fui fazer faxina na Europa. Faço faxina aqui em casa também, cobro R$70 diária. Alô. Não, gente, é assim, depende de como você leva o jeito, como você leva a sua vida na Europa. Tem muita gente que fala assim, eu vou pra Europa. E também isso era um pensamento mais antigo, quando não era tão globalizado o mundo. Eu vou pra Europa, vou ganhar dinheiro, vou voltar milionária e vou arrasar. Não é, isso é ilusão. Realmente tem gente que faz isso. Só que não vive lá. Trabalha e ganha, guarda o dinheiro e vem pra cá e gasta aqui. Eu fui viver na Europa. Desde o começo eu já tinha avisado quem foi comigo que a gente ia viver na Europa. Então, eu fui pra ter amigos, pra sair pra jantar, pra ir no cinema, pra viajar bastante. E o meu trabalho realmente, ele me abriu portas. Eu posso dizer que em qualquer lugar, em qualquer cidade que eu trabalhei em toda a Espanha, em qualquer cidade que eu chegava e falava que eu era drag queen, queria fazer um show, eles me abriam todas as portas. E realmente foi maravilhoso. Eu amei a Europa. Lógico, voltar pra cá por causa da crise europeia em 2009 foi muito forte. E o primeiro lugar que eles pegam é pelo lugar o primeiro lugar que eles demitem é o público de serviço. Ninguém mais vai assistir um show num restaurante quando não pode comer direito. E aí eu acabei voltando pra cá, mas eu necessitava voltar aqui, rever as minhas raízes e as minhas amigas. Que ótimo, né? E como que é a sua visão política e parada gay, parada LGBT? O que você acha que você, como mais experiente, né? O que mudou das paradas de antes e as paradas atuais pra você? Eu posso ser polêmica agora? Porque eu tenho uma visão meio Deve ser polêmica. Eu tenho uma visão meio fora do contexto. Olha, eu acompanhei as primeiras paradas em São Paulo. Eu fui na quinta parada, eu saí em cima do carro da The Club. E não chegava a 1 milhão, se eu não me engano. E naquela época eu achava que era super válido, tinha que ter a parada. Por quê? As pessoas, apesar de a gente não tinha espaço na mídia, a gente não era reconhecido, não tinha nossos direitos reconhecidos. Então a gente tinha que ter visibilidade. A gente precisava aparecer. E a forma da gente aparecer não era muito divertido. Todo carro era um carro alegórico, era um caminhão de uma balada que tinha um monte de drag queen, gogo boy em cima. Então era muito divertido, era muito colorido, era uma parada gay de verdade. Alegria, uma né? alegria. Agora eu acho que tem duas coisas. A primeira, eu falo pela parada de São Paulo, que é que eu tô mais próximo.
é uma micareta fora de época. Já não tem mais a função que tinha de visibilidade, não tem mais muitas drag queens. Tem muita gente política querendo involucrar coisas políticas, ideologias políticas que não tem nada a ver com a nossa luta. Porque, na final das contas, essas pessoas ganham as eleições e esquecem que tem a gente. Então, eu acho que tinha que eliminar o fator político disso e tinha que eliminar o fator micareta. Porque você vê as pessoas só vão pra drogar-se e vão héteros, vão pra roubar. Eu fui roubada na parada porque chegou um cara belíssimo, assim, hétero. Falei assim, ai, tô arrasando, veio dançar comigo. Quando eu me dei conta, outro por trás pegando meu celular. E eu fiquei duplamente triste, né? Porque eu nem fui caçada e fui roubada. Nenhum nem outro, Nenhum né? nem outro. Então eu acho que a gente tinha que rever as nossas prioridades e mudar muita coisa pra poder funcionar a parada gay. Funcionar tudo, né? Funcionar tudo. Bom você falar sobre política mesmo, né? Que esse ano teve a parada LGBT aqui em Campinas, mas foi sem apoio nenhum, né? Da prefeitura e tal. Agora que tem a reeleição do prefeito e tal, agora tá mudando as coisas. Agora a gente tá tendo visibilidade, né? Engraçado, tudo né? é política, né, gente? Tudo é política, mas assim, é engraçado, a prefeitura é obrigada a dar um apoio. Mesmo que não tivesse nada político em cima. A prefeitura, como evento que acontece regularmente na cidade, tinha que ser aprovado, porque é dinheiro que entra pra cidade. Sem dúvida. Então ela tinha que apoiar sim, e não apoiar, parece como foi a 16.1, que eu concordo que tem que ter visibilidade, quanto mais paradas tiverem, melhor. Só que eu acho que foi voltada mais politicamente, e isso eu não concordo. Eu concordaria, se no final das contas eles aprovassem as nossas leis. Só que eles eles ficam em cima da gente nas paradas gays, só que não aprovam nada depois. Politicagem, depois esquece a gente. Depois esquece que a gente existe. Um pezinho, né? Exatamente. E você agora também tem um canal babadeiro, né? Chá das Três, que é God Save the Queens, né? Fala um pouquinho mais pro pessoal conhecer e se inscrever, viu, gente? Porque é babadeiro o canal. Se a gente não pode ir contra, a gente tem que se unir, não é verdade? Sem dúvida. Então, eu acho o YouTube uma plataforma fantástica de divulgação. Se você quer saber sobre receita de bolo, tem lá. Se você quer saber como acuendar neca pra fazer uma noite, tem também. Se você quer esconder a sobrancelha, também tem. Tem de tudo lá naquele lugar. Então a gente resolveu fazer algo diferente. Pegamos um integrante original do God Save the Queen, porque o outro infelizmente não está mais entre a gente. A gente é tão velha que eu começo a falar isso, né, mano? Em pânico, né? Pânico. E então tem um membro original e um outro que é novo, que é convidado. E a gente comenta, na nossa maneira de ver, as notícias que acontecem durante a semana de celebridades, de premiações, de Emmy, de Globo de Ouro, de Oscar, de Comic Con, sempre da nossa maneira. A gente tá começando agora, é bem artesanal, realmente. Um dia a gente vai ter que fazer uma foto do que tá atrás pra poder mostrar como a gente é amadora. Mas o que importa é o conteúdo. Sim, o conteúdo é babadeiro. Isso. E vocês são muito interativas, né? Eu gosto bastante. E a gente sempre procura colocar umas imagens, assim, que apareciam, uns gifs, uns memes divertidos que aparecem na internet. E aquelas notícias irrelevantes, tipo… Gabriela Soares beijou namorado no restaurante. Que notícia é essa, gente? Do nada, Do né? nada. O pior seria se ela beijasse um anão. Ou ela beijasse O garçom. O garçom. E a gente sempre comenta, sempre tira sarro de muita coisa. Babadeiro. E os planos da Anubis? Atuais, né? Os projetos já tá trabalhando com o Chá das Três. E futuros? Tem algum, se é que pode revelar, né, gente? Porque eu sempre digo aqui, eu pergunto quais os planos, projetos, as pessoas… mas se não acontecer… Não tenha medo. Gente, se não acontecer, eu vou falar. Se não acontecer, não aconteceu. A gente tem planos de expandir o canal. De colocar um outro programa, que é o Drop Drag, que é um vídeo a qualquer hora e a qualquer momento. Um vídeo sobre qualquer coisa a qualquer hora. Isso que pode ser desde uma receita de bolo, desde uma entrevista com uma outra pessoa, uma brincadeira, qualquer coisa. E eu queria muito estar mais na área de show, sabe? Voltar. Assim que eu terminar de fazer os meus estudos finíssimos, eu vou voltar mais pra poder fazer show mesmo e me integrar, mesmo que seja na parte de teatro, qualquer coisa parecida. Porque a drag não pode morrer, né?
Não, sem dúvida. A drag tem que sempre esbanjar alegria, né? Que é a nossa função, né? Gente, a drag queen é arte, é alegria, é positividade, é o que tira. Inclusive tem muitas pessoas que têm depressão, né? Que já até falaram para os nossos convidados aqui que depois que viu isso, que a vida é outra, né? Sim. É a gente tem uma que outra levar realidade. A gente tem que levar isso mais do que nunca fora do gueto gay. E levar e expandir para as famílias, para as famílias normais, entre aspas, né, normais, para só outro tipo de família, para o público hétero. A gente precisa levar isso para fora. A gente não pode ficar fora da boate, né? Fora da boate, exatamente. A gente não pode ficar presa dentro daquele lugarzinho, porque não é essa a nossa função. E a gente tem que levar alegria para onde estiver. Sem dúvida. E Anubis Drag por Anubis Drag? Ou Miss Anubis por Miss Anubis? Ai, belíssima, né, gente? Não precisa falar mais, né, querida? Uma imagem, né? Uma imagem fala por mais palavras. Não, eu acho que eu sou a pessoa mais sem ego que existe na face da Terra. Eu acho que, ao contrário de muitas drag queens, né? Eu acho que a gente tem espaço no sol pra todo mundo brilhar. Todo mundo, se você sabe aonde você tem, isso é um recado pras novas também, gente, que se acham estrelas de Hollywood, não. Todo mundo tem que chegar lá, tem que respeitar a sua história, tem que saber da sua história, saber das que foram antes de vocês, que tiveram muito trabalho em conseguir perucas, em conseguir maquiagem, numa época que não tinha tutorial do YouTube pra conseguir. Porque hoje em dia você se monta, as bichas se montam hoje, já sai belíssima. Se você essas fotos da minha primeira montagem... O Torres vai colocar aqui no link, é louca, né? Eu tenho vontade, sabia, de mostrar. Se eu conseguir, eu passo pro Torres. Eu tenho uma. Manda que a gente vai pôr o link, gente, pra vocês verem a belíssima de hoje. E como era no começo. Porque antes era bem difícil. Andrógeno, né? Os estilos. Era andrógeno, a gente usava... Sabe aqueles desafios do RuPaul Drag Race? Tipo, pega uma caixa de papelão com 2 caixas de lata de tinta e faz uma roupa belíssima? Essa era a gente. Com muita peruca de lã, marabuzinho, tudo caricato. Mas é nossa história, né? Eu não tenho. Eu gosto de mostrar quando eu era. Pra povo ver a diferença e ver a evolução, enquanto eu cresci. E voltando pro recadinho, tem que ser mais humilde. Tem que batalhar o seu espaço sem querer subir nas costas de ninguém. Porque são 5 minutos que a gente tá em cima do palco e as outras horas durante a semana que a gente passa vestido de hominho. Então a gente tem que ser humilde, né? É hominho. Ninguém é hominho. Será, gente? É louca. Mas eu acho isso também. É um recadinho que todas têm que, né? Porque infelizmente a humildade... Tá passando longe aí de algumas. Parece que a gente tem mais problema entre o nosso meio drag queen. A gente já sofre preconceito entre o mundo gay, que acha que a gente, só porque a gente é artista e quer se montar, parece que a gente quer ser assim o tempo inteiro. Não, nós não somos trans, nós somos artistas. Trabalho, é um né? trabalho. Além de ter esse preconceito pro gay, tem preconceito entre as drags também, gente. Não, a gente tem que se unir mais. É um recado. É isso aí. Bom, agora chegou uma grande hora. Hora de sarrar com a Sarrar. Primeira coisa que vira a sua cabeça, você fala. Pode tá deixar. Bom? Vamos lá, então. Esporte. Não faço. Comida. Eu como muito. Os amigos são? Perfeitos, amigos. A família é? Indispensável. Dinheiro. Ele não gosta de mim. Fama. Eu adoro a fama. Uma música. É uma música. Madonna todas. A melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é quando eu tiro a maquiagem depois de horas de trabalho e vou deitar na cama. E a pior coisa do mundo? A pior é ir pra cama depois de horas de trabalho sozinha. E a frase da sua vida? É uma frase de Mae West, que é: as garotas boas vão para o céu, mas as más vão para qualquer lado. Adoro. Ai, gente, tá acabando. Ai, foi muito gostoso falar com você. Dá seu recadinho aqui pros seus fãs, para as pessoas que te acompanham e até mesmo para as pessoas que ainda não te conhecem, que vão te conhecer a partir desse vídeo, né? Sim, eu espero que esse prestigioso canal, um monte de gente agora me conheça a partir de agora, mas podem me buscar em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Miss Anubis, o Anubis Drag. Podem buscar também no YouTube com o meu canal, que é o God Save the Queen. E a gente tá com um programa que chama Chá das 3. Já tem uns 8 episódios, vocês podem buscar e achar.
Pode me buscar no Grindr, no Scruff, no Hornet, no Disponível, no Gaydar, no Gay Romeo. É só buscar que acha, gente. Babadeira, né? Os links vão ficar na descrição, tá, gente? Pra vocês Discreto, conseguirem. versátil, bem dotado. Faz de tudo sem frescuras, é louca. Bom, agora pra gente finalizar aqui, vem falar uma frase, né? Todo programa eu finalizo com uma frase. E essa eu acho que se identifica muito com a sua vida, com a sua carreira, que é de Leonardo da Vinci, tá? A simplicidade é o último grau da sofisticação. Nossa, É o que você é. que escândalo, Porque gente. você é uma pessoa super sofisticada e tem o mais importante do ser humano, né? Que é a humildade. Ai, obrigado. Eu fiquei emocionada agora. Adorei essa frase. Muito obrigado. Obrigado você por ter vindo, Imagina. tá? E vamos marcar mais coisinhas aí. Vamos fazer um Vamos. dia com a Anubis, gravar aí seus shows, seus programas, né? Tudo. Vamos acompanhar você em tudo. Vou mostrar inteirinha. Então é isso, gente. Até semana que vem. Natasha Sarrar com você às 8 da noite na quarta. Tá bom? Beijo! Beijo, gente.